Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Essa é a nossa aula de número 12 e nós daremos continuidade ao capítulo 14. Então, pega o material de vocês, abram lá na página 13, certo? E nós vamos estudar agora área de triângulos. Na aula anterior, nós vimos como é que faz o cálculo da área do quadrado e da área do retângulo. Só lembrando, a área do quadrado é lado vezes lado, e a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, agora nós vamos descobrir como é que fazemos para calcular a área dos triângulos, certo? Você já estudou que a área de retângulos pode ser determinada a partir de unidades de áreas quadradas. Agora, você vai investigar como usar essas unidades para determinar a área de alguns triângulos. Vamos lá? Para isso, nós vamos fazer o dialogar e conhecer na página 13. Olha, vamos fazer aqui junto comigo. Observe os triângulos representados a seguir e responda as questões. Considere para isso que cada quadrado da malha representa 1 centímetro quadrado, ou seja, cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro quadrado de área, ok? Aí a primeira questão diz assim, ó, reproduza os 3 triângulos em uma malha quadriculada e recorte. Ou seja, você vai fazer esses triângulos de novo e vai recortar. Usando cola e tesoura, corte os triângulos em quantas partes achar necessário e remonte-os em um retângulo de lado 3 por 6. Ou seja, você vai cortar, vai fazer esse primeiro triângulo, vai recortar ele, vai montar um retângulo com as partes que você recortou. Do mesmo jeito que você faz com esse segundo e com esse terceiro. Só que os retângulos, ele tem que ter 3 por 6, a medida dele. Se vocês observarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, essa base já é 6. Então, ele tem que ter 3 aqui na altura. Então, a gente pode cortar, ó, esse triângulo aqui, pegar esse lado, virar, que ele vai encaixar exatamente aqui, formando o triângulo, né? Essa parte vem para cá. Aí, aqui também, ó, 1, 2, 3 de altura. A gente pode pegar, cortar assim, dividir ele ao meio. Aí, esse pedacinho vai fechar o retângulo aqui e esse outro pedacinho vai completar o retângulo aqui. Aí, desse outro daqui também, ó, corta aqui, pega aqui até o vértice, aí esse pedacinho termina esse lado e esse outro pedacinho aqui, ó, completa o retângulo desse outro lado. Então, é possível sim, com todos esses triângulos, você recortar e montar retângulos que meçam 3 por 6 centímetros, certo? Em seguida, responda qual é a área de cada triângulo. Nós já sabemos como é que a gente calcula a área do retângulo. Não vai fazer a base vezes a altura? Então, se desses triângulos nós também conseguimos montar retângulos, então a gente vai poder usar para calcular a área do triângulo a mesma área do retângulo, que todos ficaram de 6 por 3 ou 3 por 6, né? Então, o método são pessoais que vocês, né, fizeram aqui comigo, mas todos os triângulos vão ter a mesma área, que é 3 vezes 6, que é 18. Então, todos eles possuem a área de 18 centímetros quadrados. Os 3 triângulos estão contidos em um retângulo com 6 centímetros de altura, ou seja, a distância do vértice até a base. Aqui, ó, daqui do vértice até a base tem 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A altura desse triângulo é 6. Aqui, ó, também, ó, do vértice até a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A altura desse é 6. E aqui, ó, do vértice até a base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os 3 triângulos, eles estão dentro de um retângulo, que a gente fechar assim, que tem a distância, no caso, a altura do vértice até a base mede 6. Que outras características eles têm em comum? Além da altura de todos os 3 ser igual a 6, qual é a outra característica que vocês podem observar aqui também? E aí? A base, né? Todos eles, a base aqui, ó, mede 6. Pode contar que vocês vão ver que a base
dos 3 triângulos vai medir 6. Então, eles têm a mesma altura e a mesma base, certo? Aí, agora, vocês vão dar continuidade a essa atividade. Pausa o vídeo e faz a atividade da página 13 e da página 14, certo? Respondam para depois voltar, que eu vou corrigir as 2 páginas agora aqui na videoaula. Pronto, vamos lá. Eu espero que vocês tenham respondido já. Então, vamos para a terceira questão. A professora de Priscila e Marcos passou um exercício semelhante, pedindo que descobrisse a área de alguns triângulos. Veja o que cada um descobriu. Olha só, aqui nós temos, o primeiro pontinho é a representação de Priscila e aqui embaixo a de Marcos, né? Olha só o que Priscila fez. Eu notei que meu triângulo, o triângulo dela é esse azulzinho roxo, era metade de um retângulo de 4 por 9. Então, ela viu que o triângulo dela tinha altura de 4 por 9 e representava exatamente a metade de um retângulo. Olha, ela completou o retângulo aqui. Logo, para ela calcular a área desse retângulo, desse triângulo, ela fez o quê? Ela calculou a área do retângulo e depois viu que era metade, ela dividiu por 2. Então, ela fez o quê? 4, que é a altura, vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. Como o triângulo é a metade, ela dividiu por 2 e achou 18. Então, ela diz que a área desse triângulo aqui são 18 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Certo? Isso foi o método que a Priscila pensou para responder. Vamos ver como foi que Marcos pensou. Eu recortei parte do meu triângulo e montei um retângulo. Ele usou a estratégia da atividade anterior, né? Aí foi o que ele fez. Ele cortou parte do triângulo dele, aí pegou esse pedacinho e completou formando um retângulo. Mantendo a medida de um dos lados do triângulo. Ele manteve, né, a mesma medida aqui, que é essa aqui de cima. Assim, descobri que a área era 4 dividido por 2, porque ó, ele pegou essa altura aqui, que é de 4, aí dividiu por 2, porque ele cortou exatamente ao meio. E depois fez vezes 9, que é o tamanho dessa partezinha aqui de cima, dessa base superior aqui. Ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 9 dá 18. Encontrou 18 centímetros também. Aí aqui ele diz assim, as afirmações dos 2 alunos estão corretas, ou seja, a forma que Priscila fez para calcular a área do triângulo e a forma que Marcos fez para calcular a área do triângulo dele estão corretas. Você usou alguma destas técnicas nos exercícios anteriores? No exercício anterior a gente usou a técnica de recortar, né? E aí, eles responderam corretamente? Sim, né? Os 2 encontraram a mesma área e usaram, só que usaram técnicas diferentes, mas os 2 pensaram corretamente, certo? Olha a quarta questão, lá na página 14 agora. Observe o triângulo feito pela professora na figura 1. Esse triângulozinho azulzinho claro foi a professora que fez. Para determinar a área desse triângulo, Priscila e Marcos resolveram unir suas estratégias. Eles desenharam um novo triângulo igual ao que a professora fez. Ele pegou esse mesmo triângulo, desenhou aqui e recortou como indicado na figura. Ele recortou do vértice, ó, ele recortou do vértice até a base, ó. Recortou, ele fez reto, né? Desconsidera aí. Aí eles cortaram. Aí o que foi que ele fez? Pegou essa parte aqui de cima, preencheu, ó, essa parte do retângulo e essa partezinha de baixo, ó, exatamente coube aqui embaixo. Eles juntaram as partes do seu triângulo ao triângulo azul claro da professora e formaram um retângulo. Aí esse retângulo ele mede, ó, 1, 2, 3, 4, esse no caso, e aqui 9, que é a base. Explique como é possível calcular a área de um triângulo a partir da área de um retângulo. E aí? O que foi que eles fizeram? Se eles pegaram esse mesmo triângulo, só que ele recortou e conseguiu montar um retângulo, então significa que esse triângulo representa exatamente a metade
do retângulo. Por quê? Porque ele, do mesmo triângulo, quando ele recortou, ele conseguiu encaixar formando um retângulo. Então, ele não perdeu nenhum pedacinho. Então, ele usou o mesmo triângulo, ele mesmo montou um retângulo. Então, são duas partes iguais. Dois triângulos iguais, quando se juntam, formam um retângulo. Então, é metade com metade. Então, para a gente calcular a área de um triângulo a partir de um retângulo, como é que a gente vai fazer? Olha só. A área do triângulo é igual à metade da área de um retângulo de base e alturas iguais à do triângulo. Por que base e altura? A base desse triângulo é igual a essa altura do retângulo e a altura do triângulo é igual à base do retângulo. Então, não aumentou em nada, ficou exatamente do mesmo tamanho do triângulo, a base e a altura do triângulo não modificou, certo? Assim, para calcular a área de um triângulo, só é você multiplicar a medida da base vezes a medida da altura e dividir por 2, certo? Porque o triângulo é a metade de um retângulo. Quando a gente vai calcular a área de um retângulo, não é base vezes altura? Se o triângulo é a metade, então vai fazer base vezes altura dividido por 2. Agora, lembrem-se, a altura do triângulo é sempre a distância do vértice superior até a base, viu? Não venham dizer, você pega uma figura que tenha a medida desse lado, de um lado do triângulo e dizer que é a altura. Quando você vai medir a sua altura, você não tem que ficar reto, ninguém fica deitado inclinado. Então, inclinação não é altura. A altura do triângulo é a medida da base até o ponto mais alto dele, certo? Não, nunca esqueçam disso. Por isso que aqui, ó, nesse triângulo, como ele está deitado, a altura é aqui, ó, da base até a pontinha do vértice mais alto. E aqui, a base dele, certo? Continuando a página 14, quinta questão. Com base nos exercícios anteriores, resolva os desafios a seguir. Letra A. Desenhe na malha um triângulo qualquer com 18 centímetros de área. Lembrando, para calcular a área de um triângulo, eu faço o quê? É a metade da área do retângulo. Então, base vezes altura e divido por 2. Então, para fazer esse triângulo, eu tenho que descobrir qual vai ser o tamanho da base dele e da altura. E quando eu dividir por 2, tem que dar o quê? 18. Olha, isso aqui é o problema que está me dando. Então, qual é o número que vezes outro, dividido por 2 vai dar 18? O número para dar 18 tem que ser o quê? O dobro de 18, que é 36, né? Então, 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, agora eu faço o quê? Tenho que descobrir quem é a base e quem é a altura. Tabuada, pessoal. Qual é o número que vezes outro dá 36? Eu tenho algumas opções. Eu tenho o quê? 6 vezes 6 dá 36. 9 vezes 4 dá 36, não é verdade? 2 vezes 18 dá 36. 1 vezes 36 vai dar 36. Então, eu tenho algumas opções aqui. Também eu tenho 3 vezes 12. Eu estou botando só algumas opções de valores que dá 36. Então, eu posso pegar qualquer um desses números aqui e desenhar meu triângulo. Eu posso fazer um triângulo que tenha base 6, altura 6, um triângulo que tenha base 9, altura 4, um triângulo que tenha base 2, altura 18, ou a base 18 de altura 2. Então, eu posso pegar qualquer possibilidade dessas aqui, porque quando eu fizer a base vezes a altura e dividir por 2, eu vou encontrar os 18 centímetros, certo? Quadrados. Aí, olha só, eu trouxe alguns para vocês. Ó, esse aqui, ó, a altura dele é 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Base 12. Olha aqui, base vezes a altura. 36 dividido por 2 dá 18. Esse outro aqui, a base dele é 9. E a altura, lembra, a altura é da base até o ponto mais alto do vértice. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a altura vai ser 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, a base. E a altura também é esse tamanho aqui, ó. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura também. Então, um triângulo 6 por 6, outro 9 por 4 e outro 12 por 3. Então, qualquer um desses aí vocês podem desenhar, certo? Ou outros aqui, né?
1 por 36, só que vai ficar grande, acho que não cabe aqui, né? Aí a letra B, descreva como calcular a área de um triângulo que tenha 8 centímetros de base e 5 de altura. Então, nós já sabemos como é que a gente calcula a área do triângulo. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, a gente, para calcular a área desse triângulo aqui, a gente vai fazer o quê? A base vezes a altura. 8 vezes 5, 40. Dividido por 2, 20. Multiplica-se 8 por 5 e divide o resultado por 2. Ou seja, 8 vezes 5 dividido por 2, que é 40, dividido por 20 centímetros quadrados. Olha, a unidade de medida aqui é centímetros. Então, a de superfície, centímetro quadrado. Certo? Continuando aqui, vamos para a página 15. Ao desenhar um retângulo ao redor de um triângulo, mantendo a mesma base e a mesma altura, é possível perceber que a área do retângulo é o dobro da área do triângulo. Então, a área do triângulo vai ser o quê? A metade da área do retângulo. A área de um triângulo cuja base mede B, que é a base, e a altura H, é igual à metade da área do retângulo. Então, aqui, ó, a formulazinha para calcular a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura é o ponto da base até o ponto o vértice mais alto, que no caso fica em frente à base, né? Do lado oposto da base, não esses outros do canto, é o vértice que fica do lado oposto. Agora vocês vão dar aquela famosinha pausa, vão fazer a atividade da página 15, viu? Envolvendo a área de figuras. Vamos treinar. Por favor, sexto ano. E essa página 15 eu só corrijo no Mita, então façam, viu? Para já ir anotando as dúvidas e quando for no nosso encontro, vocês tirarem, certo? Agora nós vamos lá na página 16, vamos estudar a ampliação e redução. Até agora a gente estava estudando só a unidade de medida de superfície. Área do retângulo, do quadrado e do triângulo. Aí agora nós vamos estudar a ampliação e a redução de figuras planas. As malhas quadriculadas também podem ser utilizadas para fazer ampliação e redução de figuras. Em que situação você acha que isso é possível? Vamos resolver as questões? Olha só a questão aqui, ó. Nas figuras, considere que cada quadrado da malha tem uma unidade de área. Então, a área de um quadradinho desse corresponde a uma unidade de área, certo? Então, nós vamos comparar essas duas imagens da Joaninha para responder as questões seguintes. Pausa. Responde a 16, responda a 17 e depois volta, viu? Que eu vou corrigir uma parte aqui e a outra no nosso encontro do Meeting. Pronto, vamos lá para a correção. Analisaram as imagens das Joaninhas e vamos responder agora aqui, ó. Observe as pintas de cada uma das Joaninhas, né? Tem a Joaninha pequena e a maior. Qual é a área de cada pinta da Joaninha pequena? Então, nós vimos o quê? Que cada quadradinho representa uma unidade de área. Então, como na Joaninha pequena, as pintinhas delas só ocupam o espaço de um quadradinho, então, a da pequena é uma unidade de área. E a da Joaninha grande, cada pinta ocupa 4 quadradinhos, né? Então, a Joaninha pequena é uma unidade de área e a Joaninha grande, 4 unidades de área. Qual é o perímetro de cada pinta da Joaninha pequena? A Joaninha pequena só é um quadrado, então o perímetro é 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? Que dá 4. E da Joaninha grande é 2 por 2 por 2 por 2, que vai dar 8, não é? Então, a Joaninha pequena tem 4 unidades de perímetro e a Joaninha grande tem 8 unidades, né? Qual é a área da região vermelha da Joaninha pequena? Então, vocês vão ter que contar quantos quadradinhos vermelhos tem a Joaninha pequena. Quem já contou sabe que são 51 unidades de área. Aí a quarta questão diz assim, ó, descubra uma maneira de obter a área da região vermelha da Joaninha grande, sem contar os quadradinhos. Registre sua resposta. E aí? Se a gente observar aqui, olha, a gente percebe que
um quadradinho da joaninha pequena equivale a 4 da joaninha grande. Então, isso significa que em área, a joaninha grande é 4 vezes maior que a joaninha pequena, não é verdade? E como aquele quer saber uma maneira da gente obter a área da região vermelha da joaninha grande, a gente sabe a da pequena. E não sabe que a da grande é 4 vezes maior? Então, como é que a gente vai fazer? Basta multiplicar 51 por 4, né? Porque é 4 vezes maior, 51 é a da pequena, então vezes 4 vai dar 204, ou seja, a área vermelha da joaninha maior são 204 unidades de área, certo? Próxima página a gente corrige no MIT, vamos aqui agora, no final da página 17, diz assim: acompanhe nos exemplos a seguir como ampliar ou reduzir figuras planas na malha quadriculada, conhecendo a razão. Nós vamos ver o que é razão agora de ampliação ou razão de redução. Olha aqui. Para ampliar uma figura de modo que suas medidas sejam multiplicadas por 2, a gente vai ampliar uma figura 2 vezes, né? Que vai multiplicar por 2. Basta seguir o mesmo formato da figura original, cobrindo 2 segmentos na malha para cada segmento da figura original. Ou seja, numa malha, se a primeira figura tem um tracinho, a segunda vai ter o dobro, porque são 2 vezes, né? Vai ter 2 tracinhos. Se na primeira tiver 5, na segunda vai ter o dobro, 10. Entenderam? Então, é isso que a gente vai fazer. Olha aqui. Como aqui tinha 2 tracinhos, a gente vai ampliar 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. De 2 vira 4, né? 2 vezes maior. É só fazer, ó, vezes 2. E aqui embaixo nós temos 1, 2, 3 tracinhos. 2 vezes maior, 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, como é que a gente vai descobrir a razão? Dizemos que foi feita uma ampliação de 1 para 2, ou seja, o que era 1 virou 2, porque a gente dobrou o tamanho. E a gente indica a razão dessa forma, 1 para 2, tá vendo? Ó, usando esses 2 pontos, essa aqui é a razão de 1 para 2. Pois, para cada unidade de medida na figura original, para cada unidade, a gente trocou por 2. Então, a gente ampliou de 1 para 2, razão 1 para 2, certo? Foram consideradas 2 unidades de medidas na figura ampliada. A gente fez o dobro, então é 1 para 2. E para reduzir uma figura do modo que suas medidas sejam divididas por 2, ou seja, agora a gente vai reduzir em 2 vezes, vai dividir por 2. Basta seguir o mesmo formato da figura original, cobrindo um segmento na malha por 2 segmentos da figura original. Então, o que é 2 vai virar 1, porque a gente vai reduzir de 2 para 1. Ó. Aqui, ó, reduzir, eu tenho 2, 4. Como eu vou reduzir 2 vezes 4, dividido por 2, agora eu vou dividir por 2, viu? Que eu vou reduzir 2 vezes, vai virar 2, ou seja, cada 2 tracinhos desse vira 1. 2 tracinhos vira 1, certo? E aqui, ó, reduzir 2 vai virar 1, esses 2 vira 1 e esses 2 vira 1. E agora eu dividi por 2. E como é que a gente vai fazer a razão? Dizemos que foi feita uma redução de 2 para 1. O que era 2 virou 1. Indicamos assim, ó, razão de 2 para 1. Pois para 2 unidades de medida na figura original, foi considerada uma na medida reduzida, certo? Então, para ampliar, se a gente ampliar 2 vezes, a gente diz que ampliou de 1 para 2, se ampliar 5 vezes, de 1 para 5. E se for reduzir, vai depender de quanto você vai reduzir essa figura. Nesse caso, a gente dividiu por 2, porque reduziu a figura 2 vezes, certo? Então, de 2 para 1, utilizando os 2 pontinhos. Agora, vocês vão fazer a atividade das páginas 18 e 19. Pausa o vídeo, responda a atividade para voltar, viu? Agora, essas páginas só corrigem no Meet. Vamos agora dar continuidade lá na página 20. Análise de área e perímetro de retângulos. Nós vamos fazer a análise da área e do perímetro de um retângulo, de retângulos, né, no geral. As figuras obtidas por meio da razão de ampliação ou redução, que foi o que a gente estudou, são semelhantes à figura original, pois suas medidas são proporcionais. Então, quando eu reduzo ou amplio figuras, elas são semelhantes, porque elas foram ampliadas ou reduzidas proporcionalmente. Ou 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Então, elas são semelhantes, porque essa é uma ampliação ou uma redução.
Como você estudou, os perímetros dessas figuras variam proporcionalmente aos lados. Então, vai variando o tamanho dos lados, certo? Agora, investigue as possíveis relações entre perímetros e áreas de retângulo. Vocês vão fazer esse investigue, vão dar uma pausa nesse vídeo, vão fazer um investigue no caderno de vocês. Olha, para auxiliar a resolução das seguintes questões, utilize uma régua ou uma malha quadriculada. De 1 por 1 de lado, de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, vocês vão pegar um caderno, uma régua, ou então uma malha quadriculada, quem tiver, e vai fazer esses exercícios aqui, ó, a primeira e a segunda questão. Depois que resolver, volta para a gente tirar nossas conclusões, certo? Eu espero que vocês tenham feito, né, um investigue. Durante a investigação, você deve ter notado que a área ou perímetro não são informações suficientes para identificar as dimensões de um retângulo. Vamos entender o porquê. Observa agora aqui, olha. Sabendo-se as duas informações, se você sabe a área e o perímetro de um retângulo, suas dimensões ficam definidas. Como, por exemplo, existem muitos retângulos em que a área é de 6 centímetros. Quais são os retângulos que a área é de 6 centímetros quadrados? Um retângulo que seja 1 por 6, que seja 1,5 por 4, um retângulo de 2 por 3 e assim por diante. Mas só um deles tem um perímetro igual a 11. Se a gente analisar aqui, ó, esses 3 exemplos que eu dei aqui, os 3 têm a área igual a 6. Mas só um desses 3 tem um perímetro igual a 11, que é esse aqui de 1,5 por 4. Ó. 1,5 mais 4 mais 1,5 mais 4 vai dar igual a 11. 4 mais 4, 8. 8 e 3, 11. Então, só eu dando a área, eu não consigo identificar o meu retângulo, porque a gente viu que com uma área existem vários retângulos que você pode fazer o desenho dele. Já no caso do quadrado, como os 4 lados são iguais, é possível determinar a medida do seu lado sabendo apenas a área ou perímetro. No quadrado, como tem 4 lados iguais, aí a gente consegue descobrir só através da área ou do perímetro qual vai ser a medida do lado dele. Olha o exemplo. O quadrado, que tem perímetro de 14 centímetros, tem cada lado medindo o quê? 14 dividido por 4, são 4 lados iguais. Então, cada lado vai medir 3,5 centímetros. E qual vai ser a área desse quadrado? 3,5 vezes 3,5, que dá 12,25 centímetros quadrados. Vamos ver outro exemplo. Dados 2 quadrados, sendo um com 2 centímetros e outro com 6 centímetros de lado, podemos calcular seus perímetros. Perímetro de um quadrado 2 por 2 vai ser 2 vezes 4. 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 8. E o que mede 6 centímetros, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que dá 24. E a área dele, aqui tem 2 centímetros, é 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. E aqui tem 6 centímetros, é 6 vezes 6, que dá 36. Certo? Então, do quadrado, a gente consegue porque é mais fácil, porque os lados são iguais. Olha só, nessa situação, a razão entre os lados desses quadrados, eu tenho 2 quadrados, um de 2 e um de 6, né? Então, a razão desses 2 quadrados é de 2 para 6. 2 dividido por 6, que a gente pode fazer na forma de fração, que simplificando é igual a 1/3. Isso é a razão entre os lados, viu? Porque os lados medem 2 e medem 6. A razão entre seus perímetros, perímetro 8 e 24. Então, a razão entre os perímetros é 8 e 24, que simplificando também a gente encontra 1/3 a razão dos perímetros. Agora, olha, a razão de suas áreas, a área aqui é 4 e a área aqui desse outro é 36. Vai ser 4 de 36, né? Que simplificando dá 1/9, não mais 1/3. Só que a gente sabe que 1/3 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, 1/3 ao quadrado corresponde à razão das áreas. Então, a razão dos lados é de 1/3, a razão dos perímetros é de 1/3, mas a razão da área é de 1/3 ao quadrado, certo? Aí a conclusão que a gente chega disso aí é que a razão entre os perímetros de 2 polígonos semelhantes, lembra, são polígonos semelhantes, eles ou é uma redução ou ampliação de um polígono, né?
quando um é ampliação ou redução do outro, é igual à razão entre os lados. Então, a razão do perímetro e a razão dos lados de polígonos semelhantes são iguais. Mas já a razão das áreas desses polígonos tem que ser o quê? O quadrado, né? É o quadrado da razão dos lados ou do perímetro. Então, a razão entre o perímetro e os lados de polígonos semelhantes são iguais, mas a área é o quadrado da razão dos lados, certo? Ou do perímetro, né? Que são iguais. Aí agora, queridos, vocês vão fazer as atividades das páginas 21 e 22 e nós corrigiremos todas essas aqui no nosso encontro do MIT, certo? 15, 17, 18, 19, 21 e 22. Então, nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida, anote e tchauzinho, até o nosso próximo encontro.